A faculdade de medicina te formou como um excelente médico, mas ela não te ensinou uma coisa, que é isso que está impactando o seu resultado. Ela não te ensinou a vender. Se você é médico, tem sua própria clínica ou atende em clínicas diferentes e sabe que falta alguma coisa para você melhorar o seu faturamento, esse vídeo é para você. Eu sou a Carol Soriano, estrategista de posicionamento e vendas, e há mais de 6 anos posiciono e direciono as pessoas, empresas, prestadores de serviços e médicos a venderem mais através do digital. E a primeira coisa que eu preciso deixar clara aqui para você que está assistindo esse vídeo é que você não vai ficar empurrando procedimentos em pessoas, você não vai ficar forçando a venda, porque eu sei que isso é um grande desafio e é chato, o paciente não quer isso. Na verdade, dentro da medicina, existe principalmente o código de ética que faz com que a gente respeite esse limite. Então, quando eu falo que eu vou te ensinar a vender através desse vídeo, é que eu quero que você entenda que existem técnicas específicas para você criar conteúdos estratégicos que vão mostrar para o seu paciente que ele precisa comprar e contratar você. A ideia desse vídeo aqui não é te forçar a fazer vendas, é sim trazer clareza para o que você precisa fazer para se posicionar corretamente e mostrar para o seu paciente que é em você que ele vai confiar. E nesse vídeo eu vou te dar 2 dicas, apenas 2 dicas, que vão fazer total diferença para elevar o seu posicionamento e o faturamento da sua clínica ou do seu próprio atendimento. Dica número 1. A venda não é talento, vender é processo. Se você não está vendendo muitos procedimentos, se você não está com a agenda cheia, é porque você não está com um processo de vendas organizado. E para você saber como é o processo de vendas, você vai ser o médico das vendas. Você vai fazer um diagnóstico exatamente de como tá desde o momento que o paciente descobre a sua existência até o momento que o paciente já foi atendido por você e já foi embora. Você precisa diagnosticar toda essa jornada do seu cliente e ver o que está acontecendo do começo ao fim para a gente saber qual que é o processo que existe e por que esse processo está falho. Eu vou trazer aqui alguns pontos que impactam nos resultados das vendas. E eu quero que você vá pensando como que está sendo o atendimento do seu paciente para saber se algum desses processos está acontecendo lá ou não. Primeiro ponto, confusão. Quando a secretária, quando a clínica ou quando você mesmo não consegue explicar exatamente para o paciente o que você faz, ou você não consegue trazer informações concretas e organizadas para ele, como coisas básicas, dia e horário de atendimento, valor da consulta, um pré-diagnóstico, uma pré-triagem ali no próprio WhatsApp, um formulário de repente para o paciente colocar ali algumas das principais queixas dele. Essas primeiras etapas do atendimento, se elas não estão bem claras, tanto para a pessoa que vai atender quanto para você mesmo, se não existe um passo a passo, isso gera confusão. E essa confusão faz com que o paciente também fique confuso. E paciente confuso, ou seja, cliente confuso, não compra. Ele não sente confiança. Então, a falta de clareza impede com que o cliente continue o atendimento e, consequentemente, seja atendido por você. Salvo exceções onde o paciente realmente precisa daquele tipo de procedimento, onde é uma situação de urgência, de emergência. Então ele não vai nem ficar analisando o atendimento, ele só quer agendar e acabou. Só que se você é um médico de alguma área específica, por exemplo, uma área mais da estética, que não necessariamente é um assunto de urgência, de necessidade, então você precisa ter isso bem claro, mais ainda, porque senão o seu concorrente está vendendo muito mais do que você só porque ele tem esse processo organizado e não necessariamente ele seja tão bom quanto você. Então essa etapa de clareza é importante você identificar se está acontecendo ou não. Quando que você vai ver se existe essa confusão no atendimento? Primeiro, quando você realiza o próprio atendimento. Então você de repente é o seu próprio secretário, sua própria secretária e está fazendo ali o atendimento do paciente, então você precisa saber se isso está bem claro, bem desenhado. E você precisa saber se na clínica que você atende, se a clínica não é sua, por exemplo, você precisa saber como está esse atendimento lá. Como que a secretária fala de você?
como que o paciente chega e quais objeções ele tem na hora que ele quer contratar o seu serviço. Você precisa diagnosticar isso quanto antes, porque aí tá tendo um vazamento gigantesco e você não tá fazendo muitas vendas, não tá atendendo muitas pessoas, provavelmente por causa de falta de clareza. Um outro ponto muito comum que acontece nesse processo de início da jornada do atendimento do cliente, quando não é a clareza, o outro ponto é a falta de objetividade no atendimento. Porque se o paciente já mandou mensagem ali, eu vou chamar de cliente porque ele é um cliente, tá? Se o cliente já mandou mensagem querendo saber o valor da consulta, e em último caso você vai passar o valor da consulta só depois de muita conversa e tudo mais, você já perdeu o cliente. Se a pessoa manda mensagem querendo saber valor, uma das primeiras informações que você vai ter que passar para ela é o valor. Como que você vai fazer isso? É aí que vem o grande segredo. Você não vai simplesmente falar, oi, a consulta é R$500. Assim o paciente, tudo bem que ele quer que seja algo objetivo. Ele falou, oi, quero saber o valor da consulta com o doutor João. E aí a secretária, ou você mesmo fala, oi, o valor da consulta é R$500. Acabou, não teve contato, não teve pergunta, não teve próximo passo, não teve processo nenhum. Foi objetivo demais. Isso também não pode acontecer. Então, se o cliente manda mensagem querendo saber o valor, a objetividade ela tem que ter um atendimento mais completo. Como que vai ser isso? Olá, o Dr. João atende aqui na clínica, de segunda a sexta, de X horário a X horário. Ele é o melhor médico da nossa região, de repente, né? Tem que ver nos níveis de referência que você se enquadra. Ele já está há mais de X anos no mercado. Hoje, ele é especialista em X área e o valor da consulta dele é de X reais. Para não encerrar o atendimento ali, porque um atendimento de venda nunca encerra com ponto final, ele sempre encerra com interrogação, você vai falar assim, esse valor da consulta faz sentido para você? Um exemplo. Ou outra pergunta que você pode fazer, quais são suas queixas principais para que a gente possa dar continuidade no seu agendamento? Põe uma interrogação ali para entender por que a pessoa tá mandando mensagem querendo um atendimento com o Dr. João. Podemos agendar para você para essa semana, tal dia e tal horário, se você tiver disponibilidade. Pode ser? Já fez ali mais uma pergunta, já dando uma opção de horário para a pessoa. Porque dificilmente alguém manda uma mensagem para saber valor sem querer comprar. Então, se o paciente, que é seu cliente, já mandou mensagem para saber o valor da consulta, ele está querendo, ele precisa dela. Então, você não pode simplesmente passar o valor e acabou, por ponto final. Não. Sempre coloque uma pergunta ali para você dar continuidade a esse atendimento, para que a pessoa possa, de fato, ser seu cliente. Além desses dois pontos que precisam ser muito bem alinhados nessa etapa do processo de vendas, existe todo o processo que vai envolver depois do agendamento. E isso você vai ter que ir desenvolvendo de acordo com a sua realidade. Então é muito importante ter esse primeiro atendimento, o cliente agendar a consulta, ter uma mensagem antes de relembrar que vai ter a consulta tal dia e tal horário. Além disso, no dia da consulta, assim que o paciente for embora, já mandar uma mensagem para ele para entender, para pedir um feedback, para pedir uma avaliação, como foi, se o problema dele foi resolvido ou não, qual que vai ser os próximos passos, o que ele achou do atendimento, o que ele achou do doutor, porque muitas vezes pode ser um paciente que você já conhece, mas se é o primeiro paciente, essa etapa, esse processo bem definido, vai mudar o seu atendimento. E o paciente que foi embora e recebeu uma mensagem com essa pesquisa, e ele te manda um áudio ou ele te manda um texto ali, isso vira prova social. E prova social hoje tem um peso fundamental no digital. Porque muitas pessoas, principalmente na área da medicina, elas não vão simplesmente passar com você porque você tem 10 mil seguidores. Isso muitas vezes nem importa para ela. Na verdade, ela quer saber se você vai resolver o problema dela. Então, se você pega um feedback de um paciente que mandou ali, que autorizou a gente compartilhar sem expor nome, sem nada, você está trazendo para outras pessoas ainda mais confiança sobre você. Então, você pode sim perguntar como que foi o atendimento de 0 a 10, que nota ele dá, e aí você pode trabalhar usando isso a seu favor. Falar assim, hoje realizamos mais de 10 consultas, olha que legal que essa paciente trouxe aqui de pós-atendimento. E aí sempre usar feedbacks que não envolvam resultados.
mas que envolvam o seu atendimento. Porque pelo código de ética, você não pode mostrar resultados ou prometer resultados para o paciente, até porque cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem um tipo de desenvolvimento, mesmo que tenha os mesmos problemas ou problemas semelhantes. Mas você é o mesmo médico. Você é o mesmo doutor do começo ao fim. Então a sua habilidade, e se o elogio ali da mensagem foi em relação ao seu atendimento, você pode e deve usar isso a seu favor. Então essa etapa é muito importante do pós-atendimento para pesquisa de feedback, de satisfação ali do seu paciente. Feito isso, você concluiu a etapa do atendimento, o processo de vendas. Então você garantiu a venda, porque você fez o agendamento, você garantiu o atendimento e você garantiu o pós-venda com uma análise ali completa do atendimento do paciente. O que pode ser feito a mais nesses casos é, dependendo da sua área, dependendo da sua especialidade, você pode ter uma pré-agenda de retorno desse paciente. Então, dependendo do que é o que você realiza ali, às vezes o paciente é interessante que ele retorne em 3, 6 meses, 1 ano de repente. Só que por ele não vai lembrar. Então a sua secretária pode ter o cuidado de mandar uma mensagem: oi fulano, hoje já faz algo em torno de 1 ano que você passou com o Dr. João, estamos passando para saber como é que você está, como é que está a sua recuperação de repente, como está o resultado do procedimento que realizamos, gostaríamos muito de saber. Acabou, manda uma mensagem, a pessoa vai responder: tô bem, não sei o que, a pessoa vai falar a história da vida dela. E aí vai da sua secretária filtrar ali se é caso de reagendar ou não. Fala assim, olha, normalmente indicamos após 12 meses do tratamento, agendar uma avaliação novamente, para que o doutor possa acompanhar a evolução do quadro, para que você possa fazer alguns reajustes, enfim, depende do que exatamente você vende. Então, assim, isso não se aplica a todos os médicos, que fique claro isso. Mas é um tipo de atendimento futuro que garante que o cliente retorne para você depois e não procure outra pessoa. E aí você manda essa mensagem tentando entender o quadro ali da pessoa para ver se faz sentido para ela agendar uma consulta com você. Nunca é agressivo fazer isso, nunca é de forma alguma invasivo fazer isso. Na verdade, tudo isso, essa parte estratégica do processo de vendas, ela traduz uma extensão do seu cuidado com o paciente. Porque quando você se torna médico, quando você se forma médico, você faz o juramento, você quer cuidar das pessoas, você quer cuidar da saúde das pessoas, da qualidade de vida delas. Então, fazer esses cuidados no processo de atendimento, sim, é para que você venda, mas é mais do que isso. É para que você consiga mostrar para o seu paciente que você é tão preocupado com ele que você tem tudo isso muito bem organizado. E você se preocupa com ele do começo do atendimento até 1 ano depois que você já falou com ele. Isso é um profissional de excelência, e profissionais de excelência são raros no mercado. Então essa primeira dica desse vídeo já vale ouro para você e para todos os seus pacientes. Eu tenho certeza que colocando essa dica em prática, você já vai ver muito resultado positivo, seja de mensagens de feedback, seja de mais agendamento, seja de mais vendas. É óbvio que queremos vendas, mas mais do que isso, temos outros resultados aqui que a gente está elencando que você também vai conquistar. E a segunda dica, e talvez a dica mais importante, é que o paciente só questiona preço quando ele não entende o valor por trás do serviço. Então, se o seu paciente tem dúvida se o seu valor é realmente aquele, se o seu paciente veio por preço e escolheu o concorrente porque achou que o concorrente é mais barato e para ele ia ser melhor e ele ia sair ganhando, é porque ele não entendeu o valor de quem está entregando aquilo para ele. E quando eu falo de valor, eu falo da clareza do atendimento e eu falo principalmente do posicionamento do profissional. Onde existe esse posicionamento do profissional? Em todos os canais. Hoje, você é médico e você aprendeu lá na faculdade a exercer a sua profissão com excelência, mas você não teve clareza sobre o que você precisava fazer para vender.
Uma coisa é você atender bem uma pessoa e essa pessoa te indicar para outras. Canal de vendas excelente, indicação. Só que para você ter uma boa indicação, você tem que ser um excelente médico e ter um posicionamento excelente. Aqui estamos falando sobre você vender mais e aumentar seu faturamento na sua clínica, nos seus atendimentos. Então aqui estamos falando de explorar um outro canal. E esse canal é o digital. Então sim, estudei 6 anos de medicina, fiz todas as minhas especializações para ter que gravar videozinho para o Instagram? Sim, você fez isso. Porque esse é um excelente canal que vai te trazer muito mais autoridade, muito mais clareza e firmeza para sua área e vendas, consequentemente. E no digital você tem que trazer mais clareza sobre o porquê você é o melhor. Você tem que mostrar quais são os procedimentos que você realiza. Você tem que trazer o quanto você estuda e o quanto você está o tempo todo buscando aprimorar suas técnicas. Você precisa mostrar isso através de vídeos. Você precisa mostrar isso através de fotos. Você precisa trazer, sim, os depoimentos dos seus pacientes com a autorização deles. Porque isso traduz o preço que você cobra. Isso mostra o valor que existe por trás de tudo que você realiza. O paciente precisa entender por que o seu valor, de repente, é mais caro que o do seu concorrente. E isso pode estar incluso na infraestrutura da sua clínica. Pode estar incluso em todos os materiais que você investe para que sejam de excelentes qualidades. Pode e deve estar incluso em toda a sua habilidade de mais de milhares de pacientes que você já atendeu ao longo da sua carreira. Tudo isso vai traduzir o valor. E quando você mostra esse valor através dos vídeos de Reels, através das fotos, através de textos explicativos, você está provando para o seu paciente que você é o melhor nessa área e que ele não pode pensar em outra pessoa. Ah, ele cobra mais caro, mas eu vou nele porque ele é o melhor. É isso, essa é a frase que o seu paciente tem que ter na mente dele. Ah, eu vou nele. Ah, ele é mais caro que o fulano, mas a consulta dele é impecável do começo ao fim. Eu nem me sinto passando no médico. Eu sento no consultório dele e eu me sinto como se eu estivesse em casa e ele me acolhe, me atende, me explica muito bem os procedimentos. Não é uma consulta rápida, é uma consulta profunda, com intensidade, com propósito. Ele investiga a minha situação para trazer o melhor resultado para mim. Já pensou seu paciente falar isso de você? O quanto isso não vale? Às vezes a sua consulta é R$500, mas ela pode valer 800, ela pode valer R$1.000. Ah, mas eu não quero cobrar tão caro, não tem problema. Só que se você cobrar o valor justo que você quer cobrar, isso aí é entre você e a sua área, eu tenho certeza que não vão te faltar clientes, não vão te faltar pacientes, porque o valor vai estar embutido, o valor de todo o atendimento, o valor de tudo que você realiza vai estar bem claro para o seu paciente. Então você não vai ter problema nenhum em vender. Anote essas 2 dicas e coloque em prática o quanto antes. Não deixe para depois a organização do seu processo de vendas e não deixe para depois a clareza do seu posicionamento para trazer autoridade e justificar o valor do seu serviço. Porque quando você aprende a estruturar o processo certo, você vende mais, com menos esforço e para o cliente certo. Se você gostou desse conteúdo e se você quer mais conteúdos como esse, fique aqui no meu canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo com o seu amigo médico que precisa dessas mesmas dicas que agora você tem e vai aplicar no seu consultório. E lembre-se, vender bem não fere a ética. Fere a ética quando você deixa o paciente sem direção. Então trabalhe isso no seu perfil, trabalhe isso no seu posicionamento e veja e colha os resultados diariamente.